Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo o nosso Senhor nos direciona. Devemos ser conduzidos pelo Espírito de Cristo, o Espírito reto e inabalável. Como ele está nos dizendo, existe o espírito do erro, que são aqueles que estão como filhos de Adão. Já nasce segundo o espírito do erro. E também o espírito do engano, que são aqueles que têm aparência de verdade, mas não são a verdade. São aqueles que conheceram a verdade, mas estão trocando a justiça pela injustiça humana, trocando a justiça divina, trocam a verdade de Deus, que é Cristo Jesus, pela mentira dos homens. Quando o homem que tem o corpo, a alma e o espírito, quando se recebe o pneuma, o fôlego de vida, se recebe com o conhecimento da ciência do bem e do mal, mas ainda não havia experimentado. E assim, através do primeiro homem Adão, aonde a serpente tentou a mulher Eva, e Eva, por sua vez, tentou a Adão, que também experimentou. Eles se viram nus diante do Senhor, porque na verdade as obras já estavam injustas perante o Senhor. Ainda mesmo a palavra diz que não devemos atribuir as nossas faltas a outro. E ali já estavam na operação do engano, quando atribui sempre a sua falta a outro. A serpente Eva disse: a serpente que me deu, me enganou. Assim como Adão disse: foi esta que me deste por companheira. Jamais devemos atribuir as nossas faltas a outro, mas sempre estar confessando diante daquele que é o advogado fiel e verdadeiro, que pode nos redimir, nos perdoar, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. O espírito do erro, se analisarmos aquilo que está a produzir, está sempre num caminho sinuoso, tortuoso, não consegue diante do Senhor a aprovação do caráter, porque está sempre, lembrai-vos daquele povo que estava a rodear em círculos, está sempre sendo reprovado diante do Senhor e não passa segundo a aprovação, assim como os escarnecedores e zombadores, que estão segundo o espírito do engano, conheceram plenamente a verdade e estão reprovados, e ainda que as suas primeiras obras, que foram de justiça segundo o primeiro amor, ainda que possui os dons irrevogáveis, já não se opera segundo a forma correta, que deve ser na presença do amor verdadeiro, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Por isso, se analisar segundo o direcionamento daquele que é reto, os caminhos são sempre retos, íntegros, sinceros, no temor, que é o princípio da sabedoria, e sempre desviando do mal. Por isso, o mundo está segundo o espírito do erro, está como filhos de Adão. Não tem nem mesmo uma consciência,
aonde estão examinando a si mesmo e creem que são cumpridores, mas na verdade, se não se arrependerem, deixarem de ser filhos de Adão para ser segundo filhos por adoção através do segundo Adão, aonde através do primeiro Adão entrou o pecado e através do segundo Adão superabundou a graça. Aleluia! Cristo ungido, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, a palavra que se purifica do interior para fora. Quem está segundo o primeiro advogado está sobre a água, que é a palavra e o Espírito, e não tem o sangue para fazer a expiação pela culpa dos pecados. Mas, segundo o vinho novo, aonde se transformou a água em vinho, a expiação pela culpa dos pecados, pelo sangue que ele derramou na cruz, porque o sangue não herda o reino dos céus, e a palavra que santifica e purifica constantemente, e ainda temos o Espírito que está a nos advertir e nos conduzir sempre nas obras de retidão, segundo o caminho reto, íntegro, sincero, no temor que é o princípio da sabedoria, e sempre desviando do mal. A única forma de estar com as vestes da justiça, o linho fino, obras gratuitas para que ninguém se glorie em suas próprias obras, aonde estamos sempre na presença do autor e consumador da nossa fé, adicionando as virtudes à nossa fé. E assim permaneceis em mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus.